Nós estamos nos encaminhando aqui para... Esse microfone está ali. Nós estamos nos encaminhando aqui para essas celebrações de Natal, né? Em 2 semanas, não nesta semana, na próxima semana, a gente já está aí no dia de Natal. E eu penso que este período aí do Natal é um período muito apropriado para nós estarmos aí pensando, refletindo acerca da encarnação de Cristo. Como crentes, nós não celebramos o aniversário de Cristo, mas como crentes, nós lembramos da sua encarnação, da sua vinda a este mundo. Como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Gálatas, em chegando à plenitude do tempo, que aconteceu? Deus enviou o seu Filho. E nesses dias de Natal é isso que nós queremos lembrar com mais dedicação, com mais interesse, com mais foco. A vinda do nosso Salvador, a encarnação do nosso Senhor. Eu quero convidar vocês, então, que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e vamos ler os versículos 17 a 20. Lucas, capítulo 2, versículos 17 a 20. E nessa passagem nós lemos o seguinte: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eu creio que todos vocês, a maioria de vocês, devem lembrar muito bem do contexto aqui desta passagem. Então, aqueles pastores, que eram pastores de ovelhas, eles estavam ali naqueles campos mais próximos de onde foi o nascimento de Jesus. E eles estavam ali vigiando aí os rebanhos de ovelhas. E então, em certo momento, o anjo do Senhor apareceu entre eles. O brilho da glória do Senhor os cercou. E eles ficaram então aterrorizados. Eles ficaram assombrados. Então o anjo do Senhor os acalmou, disse para eles que eles não precisavam ter medo, ele estava ali para trazer boas notícias. Essas notícias, elas seriam de grande alegria para todo o povo. E esse anjo informou ali para aqueles pastores que o Salvador tinha nascido. Ele disse para eles que eles encontrariam o bebê, que eles encontrariam o menino, aquele menino predito lá na profecia de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, eles encontrariam esse menino enrolado em faixas de pano. Esse menino estaria deitado numa manjedoura, e então uma grande multidão de anjos também apareceu. E todos eles estavam louvando a Deus. Depois desta anunciação angelical ali para os pastores então foram para Belém. Eles se dirigiram lá para aquele povoado, para aquele vilarejo, lá para a cidade de Belém. E lá naquele povoado, eles encontraram Maria e José. E eles encontraram também o menino
deitado ali na manjedoura. E os pastores olharam para aquilo e eles confirmaram, então, tudo o que o anjo lhes havia dito. Mas notem aí nesta passagem o seguinte: os pastores, eles ficaram sabendo da notícia, eles contaram para as outras pessoas, e diz o texto aqui, eles contaram para todos aquilo que eles tinham visto e ouvido. Alguns que ouviram aí a história dos pastores, eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados, eles ficaram em êxtase, em assombro. Mas tem uma pessoa, ao menos aí nesta passagem, segundo o versículo 19, que ela ponderava, ela meditava, ela pensava nessas coisas. Quem era? Maria. Os pastores, por sua vez, eles louvaram a Deus, eles glorificaram a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. Então, eu quero que vocês notem que nessa passagem aqui, nessa narrativa, nós temos pelo menos 4 coisas acontecendo. Nós temos os pastores, que receberam a anunciação angelical, e eles contaram tudo o que eles tinham visto e ouvido. Nós temos aqueles que ouviram a história dos pastores e eles ficaram admirados. Nós temos Maria, que guardava no coração todas essas coisas e refletia sobre elas. E nós temos os pastores aí voltando e glorificando e louvando a Deus. Então, perceba o seguinte: nós temos aqui 4 ações, nós temos aqui 4 formas de reagir ao nascimento de Cristo, e eu creio que a combinação de todas elas fará com que o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus pela vinda de Cristo sejam demonstrados, especialmente nesses dias de celebração, de uma forma muito mais espiritual, muito mais piedosa e muito mais digna dessas boas notícias que trazem grande alegria. Que boa notícia é essa que os anjos comunicaram? Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a boa notícia. Então, o meu sermão vai ter 4 pontos nessa noite. Por primeiro, nós vamos ver a grande divulgação. Por segundo, nós vamos ver a grande contemplação. Por terceiro, nós vamos ver a grande reflexão. E em quarto lugar, nós vamos ver a grande adoração. Divulgação, contemplação, reflexão e adoração. Vamos ao primeiro ponto, a grande divulgação. Novamente no versículo 17, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então percebam o seguinte: os pastores, esses pastores aqui de ovelhas, eles contaram tudo que eles tinham visto e ouvido. E, meus queridos, isso aqui também é uma forma de celebrar a vinda do Salvador. Esses pastores aqui, eles tinham algo que valia a pena ser contado. Eles tinham algo que era precioso, que valia a pena ser repetido aos ouvidos dos homens. E então o que eles fizeram? Eles saíram pelas ruas contando as boas notícias. O que eles estavam contando ali era aquilo que os profetas e os reis estavam aguardando. E aquilo então tinha acabado de acontecer. E eles viram o anjo do Senhor. E eles viram uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus.
eles ouviram um cântico completamente novo. O que os anjos cantavam? Está aí no versículo 14. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Eles viram o anjo do Senhor, eles viram a multidão do exército celestial, eles ouviram o louvor angelical, mas eles viram também o menino que nasceu, o filho que foi dado, lá da profecia de Isaías 9:6. Eles tinham visto o Deus encarnado. Uma visão que os deixou aí em êxtase indescritível. E por isso era impossível que eles ficassem calados, porque eles assistiram aqui um espetáculo único, uma apresentação angelical inigualável. Então eles começaram a contar tudo o que eles viram e tudo o que eles ouviram. Eles contaram a sua história a todos que eles encontraram naquele humilde estábulo, naquela estrebaria, e a todos que eles encontraram fora daquele lugar. Eles não descansaram. E o texto diz aqui que eles contaram a todos. Então, isso aqui foi uma grande divulgação. Esse contar a todos aqui foi uma forma de adoração, de demonstrar a grande alegria que eles sentiram. Então, aqui vem a primeira implicação e a primeira aplicação. E quanto a nós, eu e você que somos crentes, que temos Jesus Cristo aqui no nosso coração, aqueles em cujas vidas Jesus Cristo já nasceu, acaso nós não temos algo também para contar nesses dias? Será que nós estamos ansiosos para contar a todos aí que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado? Notem que esses pastores aqui, eles tinham algo para contar. E nós temos também algo para contar nesses dias? Meus irmãos, se nesses dias de Natal, se nesses dias aí que antecedem as celebrações natalinas, se nesses dias nós não nos sentimos tão animados para contar a todos a respeito do Filho de Deus, daquilo que ele fez pelo homem, será que nós vamos nos sentir animados a fazer isso no restante do ano? Se o nosso coração não se incendeia de alegria nesses dias por lembrar que um filho nos foi dado, será que o nosso coração vai se incendiar de alegria depois na agitação da nossa vida frenética, com os nossos desafios, com os ventos contrários que sopram constantemente sobre as nossas vidas? Os pastores aqui, eles não precisaram de nenhuma desculpa aí para divulgar o anúncio do nascimento do Salvador por toda parte. A notícia que eles contaram, eles receberam essa notícia do alto, eles receberam essa notícia do céu. Agora percebam que eles aí não sussurraram essas boas notícias aí aos seus ouvintes. Eles não ficaram intimidados, eles não perderam tempo em pensar qual seria o melhor método de divulgação. Eles simplesmente foram e contaram a todos. Agora, se este menino aqui já nasceu em seu coração, se você já recebeu o filho que foi dado, o filho unigênito do Pai,
o filho amado do Pai. Então eu e você, nós temos que entregar aos outros essas boas novas. Essa misericordiosa salvação. Nós não podemos guardar isso conosco. E nós temos que aproveitar as oportunidades desses dias. Nós temos que sair e contar a todos. Os pastores contaram aquilo que eles receberam do céu. É verdade. Eles contaram aquilo que eles tinham ouvido. Também é verdade. Mas o texto aí diz que eles contaram tudo o que eles tinham visto e tudo o que eles tinham ouvido. Está aí no versículo 20. Não foi somente o que eles ouviram. Eles contaram do que eles ouviram lá do alto e eles contaram também daquilo que eles viram aqui embaixo. Nós temos conosco a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação do alto. Nós cremos na santa palavra de Deus. E nós lidamos com seriedade com a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Ela veio de Deus, ela veio do alto. Agora, se você já recebeu a Cristo no seu coração, então você viu a transformação que ele fez na sua vida. O novo coração que ele lhe deu, você confirmou a palavra de Deus na sua própria experiência. Cristo se tornou seu. E como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, ele diz que Cristo se tornou da parte de Deus para nós o quê? Nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e a nossa redenção. Nós que conhecemos a poderosa influência da palavra de Deus em nosso coração, nós que não apenas ouvimos falar desse menino através da palavra, mas que também temos visto esse menino nascer na manjedoura do nosso coração. Nós que recebemos o filho que nos foi dado. Nós não temos outra coisa a fazer senão falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E especialmente nesses dias, muitas oportunidades surgem com nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, muitas oportunidades. O que nós vamos fazer? Vamos sair e contar a todos, aos amigos, aos vizinhos, aos familiares, a todos que nós encontrarmos pelo caminho. Nós devemos aproveitar este momento e sair para contar que o Salvador já veio. Esses pastores aqui, eles eram pessoas desprovidas de instrução. Possivelmente, eles eram incapazes de ler algum livro. Eles eram pessoas simples. Eles eram simples pastores de ovelhas, mas Deus foi glorificado neles. Se você viu Jesus, se você ouviu a sua voz salvadora, se você recebeu a verdade do Senhor, se você sentiu o tremendo poder vindo de Deus para você, e se você tem experimentado o seu poder sobre a sua vida, sobre o seu espírito, então certamente você pode declarar o que Deus tem feito na sua vida. E você precisa fazer esta grande divulgação. Declare o que você tem ouvido, conte a todos, publique isso. Você tem uma grande notícia que vai trazer grande alegria a todo o povo. Então, isso foi a grande divulgação feita por aqueles pastores de ovelhas, pessoas simples. Vamos ao segundo ponto, a grande contemplação.
nós encontramos aqui nesta passagem essa segunda atitude, que é uma atitude muito apropriada quando nós pensamos que um menino nos nasceu, que um filho nos foi dado, quando nós pensamos que o nosso Salvador já veio, que ele já nasceu no nosso coração. Deve haver em cada crente verdadeiro, leal ao Senhor, deve haver uma santa fascinação, uma santa admiração e uma santa contemplação. Versículo 18 aí da passagem diz o seguinte: e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Os que ouviam então a história, o relato, o testemunho, como nós ficamos admirados aqui com o relato da Nicole, aqueles pastores que ouviram a anunciação do nascimento do Salvador, ficaram maravilhados e contaram para as outras pessoas, essas outras pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas, quando elas ouvem o Evangelho, elas podem ficar maravilhadas, elas podem ficar fascinadas, elas podem ficar constrangidas, ou simplesmente elas podem ser indiferentes e apáticas. Há pessoas que são conduzidas a maravilharem-se com o Evangelho. E há pessoas que não têm nenhuma resposta vibrante para com o Evangelho. Há pessoas que, diante do Evangelho, elas caem de joelhos, elas suplicam aí para receber o Salvador. Agora, há outras pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, não fazem nada. Elas contentam-se apenas em ouvi-lo. Para muitas pessoas não existe nada de novo no Evangelho. Mas para outras pessoas, as boas novas do Evangelho é algo que lhes cega, como se uma dinamite estourasse diante dos seus olhos. E elas não são céticas, elas não colocam objeções, elas não identificam dificuldades. Elas simplesmente dizem: que evangelho maravilhoso, que maravilhoso plano de salvação, que amor assombroso do Pai, que compaixão extraordinária. Para essas pessoas aí, existe uma grande contemplação acerca do Salvador, acerca da salvação. E muitas vezes essas pessoas são pessoas simples, pessoas que contam essa história. Aquele que recebeu o Filho, aquele que tem uma experiência real de conversão, aqueles para quem Jesus Cristo já nasceu na manjedoura do seu coração, estes aí, eles devem estar sempre motivados, porque eles estão sempre contemplando o Salvador. E ao contemplá-lo, eles ficam maravilhados de tão grandioso amor. Eu pergunto a você, você não fica admirado quando você olha para o seu Salvador? Você se maravilha quando você vê a obra de Deus na sua vida? Os crentes deveriam viver sempre nesse estado de contemplação, de fascinação, porque, irmãos, nós que somos salvos, que recebemos essa tão grandiosa salvação, ou como diz o autor lá da carta aos Hebreus, esta tão grande salvação, é assombroso ver o que Deus fez na minha vida. E eu sei que é assombroso ver o que Deus fez na sua vida, se você o conhece de fato e de verdade. Quando nós pensamos em termos de mundo, quando
algo muito extraordinário, assim, fantástico, estrondoso, acontece no mundo, seja para o bem, seja para o mal, algo que é singular. O que nós vemos em relação à divulgação disso? Os jornais reservam espaços nas suas colunas, a mídia vai repercutir aquele fato de um modo sensacionalístico, estrondoso, as redes sociais vão ficar em efervescência, todos querem assistir, todos ficam ligados naquela divulgação. Agora lembre-se o seguinte: quando o Salvador nasceu, lá em Belém, sabe o que aconteceu? Os céus explodiram em adoração. A multidão do exército celestial irrompeu em louvor. A orquestra sinfônica celestial celebrou a anunciação. O Salvador nasceu. E desde então, meus queridos, sempre que ele nasce no coração de alguém, há grande alegria no céu. Neste mesmo evangelho, mais à frente, no capítulo 15, versículos 7 e 10, o doutor Lucas escreve o seguinte, versículo 7, Lucas 15, 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E no versículo 10, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. O crente, ele é essa pessoa, ele é esse indivíduo ali que ele está constantemente olhando para o seu Salvador. É um olhar que se volta ou para Belém ou se volta para o Calvário. Ele está ou olhando para Belém ou olhando para o Calvário. E ao olhar para um ou para o outro, para Belém ou para o Calvário, ele fica maravilhado. O seu assombro o conduz aí à adoração. E a sua alma fica sobrecarregada com a majestade da glória de Deus. E o seu coração se enche da lembrança da grandeza e da bondade de Deus. Isso talvez seja a forma mais pura de adoração que sobe aí dos homens mortais ao trono do Altíssimo. E esse é um tipo de contemplação que nos leva a ficarmos admirados diante do trono de Deus. E esse ficar admirado ou assombrado é algo que deve ser muito natural na vida do crente. Contemple o seu Salvador. Deixe que a sua alma se perca aí no assombro de sua redenção. Magnifique ao Senhor. Um crente maravilhado com o Senhor é um adorador agradecido. Um crente maravilhado com o Senhor é também um crente vigilante. Porque ele vai ter medo de pecar contra um grande amor como esse. Se você já se entregou ao Senhor e você tem a consciência que Ele se entregou na cruz por você, se você está ciente da obra maravilhosa que Ele tem realizado na sua vida, então eu digo para você, você vai se deleitar somente em Deus. Ele vai ser a sua maior alegria.
ele vai ser a sua maior possessão. Ele vai ser a sua maior porção. Não existe nada nem ninguém que vai ocupar o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Irmãos, o que poderia nos assombrar mais, nos deixar mais maravilhar do que aquilo que nós vemos em Belém e no Calvário? Tem algo que pode nos deixar mais assombrados que isso? Nada pode ser mais maravilhoso que isso. Nada pode ser mais maravilhoso para aquele que contempla o seu Salvador. E quanto mais nós o contemplamos, mais nós nos assombramos, quanto mais nós nos acostumamos a ele, mais temos uma ideia do seu esplendor incomparável. Eu digo para vocês que existe mais coisas acerca de Deus na manjedoura e na cruz do que aí nas reluzentes estrelas do universo, do que na ondulante onda do abismo, do que nas altas montanhas, do que nos vales férteis, do que nas moradas da vida e até mesmo no abismo da morte. A contemplação do grande Salvador vai produzir no coração do crente adoração, amor e confiança. Terceiro ponto, a grande reflexão. E existe nessa passagem essa terceira atitude que é muito apropriada a quem se tornou participante aí das boas novas de grande alegria. Uma grande reflexão. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, Maria guardava todas essas coisas aí que os pastores tinham contado. Ela não só guardava no coração, o que mais ela fazia? Ela pensava sobre elas, ela refletia sobre elas. E Maria aqui é esse personagem que também se maravilhou com o testemunho aí dos pastores, mas ela fez algo mais. Ela refletia sobre o acontecido. Notem aí que em todo o ser de Maria, por assim dizer, havia um exercício de devoção. Aí na sua memória, ela guardava todas essas coisas. Nos seus afetos, ela guardava todas essas coisas em seu coração. E aí no seu intelecto, o que ela fazia? Ela refletia sobre essas coisas. E certamente Maria era a pessoa mais interessada de todas, porque o Senhor Jesus Cristo nasceu dela. Os que mais se aproximam de Jesus e mais intimamente convivem com Ele serão com certeza os que estão mais compenetrados nele, mais focados nele. Talvez nesses dias até aqui, e é impressionante, né, que dezembro já começou e nós já estamos na metade do mês, parece que foi dia 1º, dia 15, vamos ter dia 31 daqui a pouco. Talvez a gente ainda não conseguiu falar sobre Jesus para as outras pessoas. Talvez você ainda não teve a oportunidade que você desejava. Talvez não teve a habilidade necessária para isso. Mas a pergunta aqui inspirada aqui no testemunho de Maria. Você já tirou um tempo nesses dias aqui para sentar-se com Jesus e pensar nele? Você? Já tirou um tempo para
refletir sobre a vinda do seu Salvador a este mundo? Sobre a vinda do Salvador na sua vida? Já meditou sobre isso? Guardou no seu coração e refletiu já sobre este fato bendito? Você já tirou um tempo para estar a sós com Jesus nesses 15 primeiros dias aqui do mês de dezembro? Para bendizê-lo, para louvá-lo, para estudá-lo, para refletir sobre ele, para compreender seu caráter? Irmãos, a nossa memória, ela deve entesourar tudo aquilo que nós temos ouvido, ou sentido, ou conhecido acerca de Cristo. A nossa mente deve ser exercitada a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos refletir sobre o nosso Salvador, como Maria fez. Nós não devemos ficar na superfície. Nós precisamos ir às profundezas. E se com o nosso entendimento nós não conseguimos compreendê-lo, então com os nossos afetos vamos percebê-lo. Se o nosso espírito não pode esquadrinhar o Senhor Jesus Cristo através da reflexão, então que abracemos o Senhor Jesus Cristo através da nossa afeição. Então, o Natal, esses dias do Advento, é também um convite para a reflexão. E como Maria, nós devemos guardar todas essas coisas nos nossos corações e nós devemos refletir sobre elas. Vamos ao quarto e último ponto. A grande adoração. E eu quero voltar aqui aos pastores, aqui da história, versículo 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então o texto aqui diz para a gente que os pastores voltaram. Agora voltaram ao quê? Eles voltaram novamente à sua ocupação de cuidar das ovelhas. E isso aqui tem uma implicação bastante importante. Se nós desejamos glorificar a Deus, nós não necessitamos renunciar à nossa ocupação. Algumas pessoas têm a ideia de que a única maneira de que como podem viver para Deus é ou tornando-se pastores, ou missionários, ou obreiros de tempo integral. Agora, irmãos, se isso aqui fosse o caso, quantas pessoas ficariam de fora de qualquer oportunidade de engrandecer o Altíssimo, se isso fosse o caso? Quantas pessoas? Os pastores aqui, eles voltaram para as suas ovelhas, para o seu ofício, mas como eles voltaram? Glorificando e louvando a Deus. Então, o importante não é o ofício que nós desempenhamos. O importante é a dedicação com a qual nós nos empenhamos. Não é uma questão de posição, mas é uma questão da graça que nos capacita para glorificar a Deus. Deus pode ser glorificado em todo lugar e em todo o ofício. E Deus é glorificado quando nós permanecemos na nossa vocação, naquela vocação em que nós fomos chamados. Então nós temos que ter o cuidado de não nos desviarmos do nosso dever, do nosso ofício, do nosso chamado. Não devemos abandonar o nosso chamado. E nós temos que ter
cuidado de não desonrar a nossa profissão de fé enquanto nós estamos nela. E eu digo para os irmãos, eu sei que vocês sabem disso, não existe nenhum ofício que o Evangelho não santifique. Se nós vamos procurar na Bíblia, com cuidado, nós vamos encontrar que as mais insignificantes formas de trabalho que nós encontramos na Bíblia, elas estiveram, de uma maneira ou de outra, conectadas com os mais atrevidos atos de fé, ou com pessoas cujas vidas foram, de outra maneira, ilustres. Então, seja fiel ao seu chamado. Não importa o que Deus tenha feito de ti. Se Ele te chama, permanece fazendo aquilo para o qual Ele te chamou. A menos que você esteja muito seguro que Ele está te chamando para outra coisa. Os pastores glorificaram a Deus, apesar de voltarem aí à sua ocupação. Eles glorificaram a Deus, apesar de serem pastores aí de ovelhas. E como eu já comentei aqui anteriormente, eles não eram homens instruídos. Eles não tinham uma vasta biblioteca como a minha. É provável que eles nem pudessem ler uma palavra sequer. Mas eles voltaram e glorificaram a Deus. E sabe que isso aí elimina toda a desculpa que nós podemos alegar. Toda. Nós podemos dizer, eu não tenho nenhum grau escolar. Eu nunca recebi nenhuma educação. Eu nunca fui para o seminário. Eu nunca assisti nem sequer uma aula da escola bíblica. Mas se você tem um coração reto, você pode glorificar a Deus. Se você quiser louvar a Deus, você precisa viver uma vida sã. Então tenha bom ânimo. Os pastores, eles glorificaram a Deus e eu e você também podemos fazer. Agora recorde que existe algo aqui em que os pastores, eles tiveram preferência aí sobre aqueles sábios lá do Oriente. Porque aqueles sábios do Oriente, eles precisaram de uma estrela que os guiasse. Os pastores não. Os sábios, eles se extraviaram, apesar da estrela. E de repente eles se encontravam em Jerusalém. Mas os pastores, eles foram diretamente para Belém. Então notem o seguinte, as mentes simples, elas encontram algumas vezes um Cristo glorificado ali onde as cabeças instruídas, muito desnorteadas com a tradição, não o encontram. Vale a pena notar aqui a maneira como esses pastores honraram a Deus. Eles honraram louvando. Isso significa, irmãos, que nós necessitamos louvar mais, precisamos louvar mais e murmurar menos, mais louvor e menos calúnia e maledicência, mais louvor e menos crítica, mais louvor e menos lamento, mais louvor, mais confiança, mais gratidão e menos egoísmo. Que Deus nos conceda hoje que nós glorifiquemos a Ele, como fizeram aqui esses pastores louvando o Senhor. Eu ainda não concluí aqui com os pastores, e eu quero aproveitar esse último momento aqui do sermão. Qual era o tema do louvor desses pastores? Parece que eles louvaram a Deus por aquilo que eles tinham ouvido. Agora, se nós pensarmos neste sentido, se nós pensarmos a respeito, eles louvaram a Deus por aquilo que eles ouviram.
existe uma boa razão para nós bendizermos a Deus cada vez que nós ouvimos um sermão da palavra de Deus. O que dariam aquelas almas que estão no inferno se elas pudessem ouvir o evangelho mais uma vez? Se elas pudessem estar em condições em que a graça da salvação lhes fosse acessível mais uma vez, o que elas dariam? As pessoas, muitas pessoas aí fora no mundo, quando ouvem o evangelho, elas dizem: eu não quero saber disso. Eu não quero saber da sua história, eu não quero saber desse Jesus. Vai embora, me deixe em paz, eu não quero ouvir sobre isso. Falam isso para Deus: eu não quero saber sobre isso. Me deixe em paz. Sabe o que é o inferno? É Deus dizendo a essas pessoas, finalmente, o seu desejo foi atendido. Isso é o inferno. Lá no inferno, não existe mais incredulidade. No inferno, toda incredulidade cessa. Os pastores aqui, eles louvaram a Deus por aquilo que eles ouviram, mas por aquilo que eles tinham visto também. E hoje todos nós aqui tivemos a oportunidade, mais uma vez, de ouvir falar do Salvador. Como é que nós vamos sair daqui hoje? Nós somos desafiados, mais uma vez nessa noite, pela palavra de Deus, a contemplar o nosso Salvador. E nós podemos sair daqui, ou aqueles que vão ouvir a gravação desse sermão mais tarde, simplesmente admirados, sem nenhuma mudança na vida, mas nós podemos voltar para casa de outra forma. Nós podemos voltar para casa glorificando e louvando a Deus. Qual vai ser a sua experiência? Nós estamos aí nos encaminhando para as celebrações de Natal. Não vamos deixar, irmãos, que tudo isso que vai acontecer nos próximos dias não passe simplesmente de uma tradição, de um festejo de família ou com os amigos. Nós estamos indo para esse tempo de celebração de Natal. Sabe o que significa isso? É tempo de uma grande divulgação, é tempo de uma grande contemplação, é tempo de uma grande reflexão, é tempo de uma grande adoração e, sobretudo, é tempo de uma grande salvação. Então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos nestes dias de falar sobre o Salvador que já veio, sobre o Filho que nasceu, e vamos glorificar a Deus no nosso testemunho. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela tua santa, bendita e eterna palavra. Ó Senhor, como ela fala aos nossos corações. Ela nos humilha diante do Senhor. Ela nos confronta. Ela nos leva, Senhor, àquele estado em que nós percebemos o quanto nós somos miseráveis e indignos. O quanto o Senhor é grandioso, poderoso, amoroso. E muito obrigado, Senhor, que nesses dias nós podemos voltar o nosso pensamento para este fato maravilhoso de que o nosso Salvador já nasceu não só em Belém, há 2000 anos atrás, mas também já nasceu no nosso coração, no coração de muitos aqui. E eu peço, Senhor, que nesses dias nós estejamos glorificando e louvando o teu santo nome. Que nós estejamos manifestando a alegria, Senhor, que sentimos ao contemplar a tua grandiosa salvação. E
e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de proclamar o teu evangelho e que pessoas possam ser alcançadas pela tua graça maravilhosa, essa graça salvadora e essa graça santificadora. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.